Eu também estou empolgado pra caramba. Mas eu acho que um primeiro ponto que eu acho relevante para toda essa comoção que tá rolando, que você falou, é a carência que a gente tem de técnicos brasileiros que chegam dessa maneira. Qual foi a última vez? Eu tenho 34 anos, vou fazer 35. Eu não me lembro de um técnico brasileiro que apareceu pro futebol da forma que o Filipe Luís tão tá aparecendo. impactante, né? Com esse impacto, eu não me lembro. Teve técnicos aí que chegaram e foram campeões de títulos e tudo mais, como foi o Felipe. Ele foi campeão da Copa do Brasil em pouquíssimo tempo como técnico profissional. Mas a gente não tá aqui só avaliando o currículo em termos de título. A gente tá avaliando o que o Flamengo está produzindo jogando dentro de campo. Isso realmente empolga muito. Acho que é esse o ponto que me faz falar que não. Mas acho que essa carência acho que ajuda também a ter uma comoção tão grande. Hoje em dia a gente fala, a seleção brasileira vai enfrentar aí Colômbia e Argentina, se não me engano, na próxima data FIFA. Tem gente falando que o Dorival pode cair. E a primeira opção de quase todo mundo é falando do Filipe Luís. O cara tem 6 meses como técnico qualquer conversa, todo mundo fala. O episódio 0, a gente falou sobre o futuro técnico da seleção brasileira, que era questão de tempo. Pois é. A parada, né? e a parada que chama atenção, que a gente discutiu muito também, é esse impacto, independente se tá jogando com os 11 titulares que ele quer, mas quando ele tem que mudar meio time, o time continua com o mesmo padrão, com a mesma intensidade, com uma mesma ideia de jogo, obviamente. Não com o mesmo refino, de repente, do titular, mas o entendimento dos jogadores no que ele quer foi muito rápido. Parece que é muito, muito claro para os jogadores também. Tu sente isso? Do jogador entender rápido o que o Filipe Luís quer que ele faça? Sim, percebo. E assim, o que mais me chama atenção no trabalho do Filipe Luís e ajuda a ser dessa forma que você falou, é o nível de profundidade de conteúdo que ele passa para os atletas e para as mais variadas possibilidades que o jogo pode te dar. Ele se prepara para esse time jogar, sei lá, vamos supor que vai enfrentar, sei lá, o Botafogo. Ele se prepara para o Botafogo jogar com 3 zagueiros, com 4 zagueiros, com linha de 4, com linha de 5. Ele estuda o adversário de uma forma, de um nível de profundidade tão grande que, dependendo do que o cara fizer, os jogadores já sabem, já vão pro jogo preparados, sabendo o que eles têm que fazer. Se eles jogarem fazendo saída de 3, eu vou pressionar esse cara aqui e tudo mais, o meu time vai vir dessa forma. Mas se eles fizerem a saída, sei lá, mais sustentada eu vou subir para pressionar dessa outra forma. O nível de preparação é tanto que a gente chega num jogo, por exemplo, da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em que ele já sabia o que ia fazer se tivesse um jogador expulso. Isso não é comum. Um técnico se preparar para um jogo para se caso alguém seja expulso, como que ele vai colocar o time em campo? Cara, aquele jogo, a substituição ela acontece antes da bola voltar a rolar. E os jogadores em campo já sabiam o que eles tinham que fazer. Ele pensou nem pensar muito, né? O plano já estava pronto. Exatamente. Inclusive, eu vi uma entrevista do Arrascaeta falando sobre o Felipe, né? Que ele falou que se o Felipe continuar assim, ele vai morrer muito cedo. Porque para ser preparado dessa forma, você tem que trabalhar assim. Eu não imagino quantas horas por dia ele tem que trabalhar, a forma que ele tem que fazer para depois preparar isso tudo e passar para os atletas, ainda os atletas estarem com conhecimento disso. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você passar o conhecimento. São coisas diferentes. Tem gente que sabe muito de futebol, sabe muito de bola, mas que não consegue passar esse conhecimento. Ele tem o conhecimento e consegue transmitir isso para os caras. Então, assim, isso é o que mais me surpreende. É um nível de imersão no trabalho assim, que deve ser uma loucura. Né? A gente discutiu muito também como ele adaptava o jogo muito rápido, né? Ele tinha leitura muito rápida do jogo, então não é só a leitura do jogo, é já ter essa preparação para se mexer a peça para cá, o salto de pressão vai ser por dentro, forçando que o adversário use o corredor lateral, mas se mudou um pouco, o salto de pressão já é por fora, para forçar o time a jogar por dentro. Você quer um exemplo recente? Que ele até falou isso em entrevista, Flamengo-Botafogo, o jogo do Campeonato Carioca, não da Supercopa, porque o Supercopa foi um vareio, né? Mas o Campeonato Carioca foi um pouco mais equilibrado. E o Botafogo jogou numa formação que nunca tinha jogado. Isso. E aí isso aí fez o time demorar um pouco mais a conseguir... o Flamengo, no caso, a conseguir se encontrar dentro do campo. Mas esse não é o padrão. Por quê? Isso só aconteceu porque o adversário jogou numa formação que nunca tinha jogado. O Botafogo nunca tinha jogado com o Losango no meio campo, com o Savarino de 10 nas costas, atrás de uma dupla de ataque. Jogou aquele jogo. E aí isso diferenciou. Mas o padrão, se o Botafogo jogasse, sei lá, com 2 pontos, tudo mais, da forma como está acostumado a jogar, a tendência, do meu ponto de vista, é que o Flamengo tivesse mais preparado para enfrentar aquele tipo de cenário.